A maior guerra de todos os tempos, o maior conflito de todos os tempos, é o conflito entre Cristo e Satanás. Os dois estão disputando algumas coisas muito especiais. Entre essas coisas, os dois estão disputando o nosso coração, o meu coração e o teu coração. E eu te pergunto, o teu coração está sendo dominado por Cristo ou dominado por Satanás? Veja, se Cristo está tentando conquistar o nosso coração, isso significa que o coração não é dele. Isso é muito triste. Cristo está tentando conquistar o teu coração. Cristo precisa fazer algumas coisas para que você fique feliz com Ele e, em troca, você dê o teu coração a Ele? Ou mesmo em momentos difíceis, você permanece com o teu coração em Cristo? Esse é um assunto muito profundo, que você precisa investigar com cuidado. Investigue com cuidado quem é que toma conta do teu coração. E Jesus diz que pelos nossos frutos dá para saber quem é que está dominando o nosso coração. Ok? Tendo dito isso, como o assunto é muito vasto, eu gostaria de falar então. Tudo em nossa vida está sendo disputado por eles dois. Esses dois seres não são seres religiosos. Vou repetir. Cristo não é um ser religioso. Satanás não é um ser religioso. Eles são seres espirituais. São muitas vezes incompreendidos por nós. Cristo é Deus. Satanás é um anjo criado por Deus. Ok? Então, não dá para comparar. Aqui não é uma questão de igualdade, né? Cristo é infinitamente superior a Satanás. Mas nós podemos dar mais poder a Satanás sobre a nossa vida do que nós damos a Cristo. Podemos dar mais autoridade a Satanás do que damos a Cristo. Isso está em nossa mão. Chama-se livre-arbítrio. Você entrega para um dos dois aquilo que você deseja na sua vida. Então, veja, vou falar aqui rapidinho. Vai ser um vídeo curto. Tem algumas brigas políticas, aparentemente, dizendo assim: vamos liberar o aborto? Sim ou não? Daí você tem alguns políticos contra, alguns políticos a favor. Aí vamos olhar agora atrás deles, no invisível, naquilo que nós não estamos vendo. Cristo e seus anjos estão em uma parte, Satanás e seus anjos estão em oposição. Eles não concordam em absolutamente nada. Isso é importante demais. Cristo e Satanás não concordam em absolutamente nada. Então, liberar o aborto agrada a Cristo ou agrada a Satanás? Só um dos dois vai ficar feliz. Os dois não podem. Veja, gente, a questão até matemática, né? É óbvio. São dois lados opostos, né? Cristo é a favor de uma coisa ou de outra. Satanás também. Ele é a favor de uma coisa ou de outra. Outra coisa que brigaram muito e ainda está engatinhando em nosso país: casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. É um assunto religioso? Não, não é um assunto religioso. Satanás e Cristo se envolvem nesse assunto? Sim, eles se envolvem nesse assunto. Eles participam? Participam. Então, Cristo, pelo que nós lemos na palavra, Cristo é a favor ou ele é contra o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo? O que diz a palavra? E aqui eu quero fazer um alerta.
se você disser que a Bíblia não diz nada sobre o assunto, ela diz, nós vamos dizer que você chegue à conclusão que ela não diz nada sobre o assunto. Ok, então isso já é claro que não deve ser feito. Se ela não diz nada, está entendendo? Quando Jesus enfrentou a Satanás, em Mateus capítulo 4, a briga era entre está escrito, ok? E argumentos fúteis, mentirosos pelo lado de Satanás. Então, Cristo diz assim, está escrito. Tá? Se não tiver escrito, esse assunto está encerrado. Você não pode falar assim, eu posso fazer determinada coisa. Ó, preste bem atenção. Eu posso fazer determinada coisa porque a palavra de Deus não proíbe. Não, isso não é um argumento. Nós não brincamos com a palavra não. Nós estamos procurando a aprovação de Deus. Nós não estamos procurando Deus não falou nada. Nós estamos procurando o que Deus falou sobre determinado assunto. Ok? Então, por exemplo, existem vários assuntos que nós poderíamos aqui considerar. E observando o caráter de Deus, nós vamos concluir o que Ele quer e o que Ele não quer. Tá? Deus é um Deus de luz, não de trevas. Ele não vai deixar-nos em dúvidas sobre quais assuntos nós estamos tomando o lado dele no conflito e sobre quais assuntos nós estamos tomando o lado do inimigo. Não é possível ficar nos dois exércitos. Nós estamos em um ou estamos em outro. Ok? Então, por exemplo, vamos dizer aqui, por exemplo, é só um exemplo. Afinal de contas, nós podemos adorar imagens ou não? Podemos nos ajoelhar diante de imagens ou não? Vamos dizer que esse assunto não tivesse claro na Bíblia. Ele está escancaradamente claro. Vamos dizer que não está. Você seria capaz de mostrar um texto na Bíblia em que Deus diga, adore imagens? Adore, por exemplo, Moisés. Ou então, já num tempo mais moderno, adorem Maria. Existe algum texto na Bíblia em que Jesus diz, vós deveis adorar a minha mãe? O apóstolo Paulo, que escreveu, sei lá, mais da metade do Novo Testamento, esses são alguns textos dele que sugerem adoração a imagens, ou então, adore Maria. Aliás, eu posso estar enganado, mas não me lembro de uma vez em que Paulo tenha citado Maria em seus evangelhos, em suas cartas. Eu creio que ele nunca falou dela. Por quê? Se é um assunto tão importante, se eu tenho que ter comunhão com Maria, adorá-la, conversar com ela diariamente, porque é que Paulo não falou nada. Então, eu estou aqui apenas, por favor, abra sua mente. Eu estou falando aqui apenas de 3 assuntos. Não é para ficar só nos 3. É para a gente considerar tudo. Tudo. De que lado é isso? As leis que querem ser aprovadas, de que lado está? Ok? Nós estamos sendo aí um país dividido, né? Um país dividido. O nosso presidente está do lado de Deus ou está do lado de Satanás, né? Ok? Os nossos ministros, né? Estão do lado de Deus ou estão do lado de Satanás? Ok? Então, pense bem sobre isso. Eu vou falar sobre o Trump também, para não dizer que eu estou falando de política aqui. Trump é um homem que está fazendo a vontade de Deus. Ele está no exército de Deus ou ele está no exército de Satanás? Tome a sua decisão firme e siga a Jesus, seja lá qual for o preço. Pois só assim você vai fazer parte do exército dele, vai fazer parte do reino dele e vai finalmente morar com ele algum dia desses.
Peço agora que você deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para colaborar assim com o nosso trabalho. Nós pedimos tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém.